Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians segue aí os preparativos para o clássico de domingo, 4 horas da tarde, contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Jogo importantíssimo em termos de campeonato brasileiro e também para o futuro do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos falar também sobre a proposta do Chelsea da Inglaterra pelo jovem volante Gabriel Moscardo. E para finalizarmos, a gente fala sobre a assinatura de contrato do Timão com o lateral direito que tem 17 anos e que tem multa estipulada em 40 milhões de euros. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta quinta-feira, dia 31 de agosto. E a gente começa falando aqui sobre a preparação da equipe para o clássico contra o Palmeiras, domingo, às 4 horas da tarde, jogo na Neoquímica Arena. Derby, jogo grande, aquele jogo que o torcedor gosta e que preocupa bastante, principalmente pela apresentação na última terça-feira diante do Estudiantes lá na Argentina. Classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana, mas o futebol deixou todo mundo na bronca. E claro que contra o Palmeiras, o Corinthians vai precisar jogar muito mais. O Vanderlei vai começar a montar a equipe, vai tentar definir aí os 11 que começam a partida. E claro que não teremos lá muitas mudanças, né? Convenhamos que não tem nem muito o que inventar. Basta o Vanderlei colocar cada jogador na sua posição correta e tentar fazer minimamente com que esse time renda em campo, consiga ter uma produção melhor do que vem tendo nessas últimas partidas. Palmeiras é um time forte, é um time muito bem treinado pelo Abel Ferreira e, claro, vai dar trabalho para o Corinthians, assim como o Estudiantes deu. Então, a tendência é, claro, que seja um jogo muito duro, muito disputado, mas é clássico, e todo mundo sabe que clássico é sempre um campeonato à parte. Mas o Corinthians tem que entrar ligado. A tendência é que ele mantenha aí, basicamente, os titulares que atuaram contra o Estudiantes. Lateral esquerda, Fábio Santos ou Bidu, é sempre uma dúvida, né, gente? Infelizmente, o Corinthians hoje não tem uma definição de quem são os seus laterais titulares. O Fagner segue machucado, o Rafael Ramos raramente é relacionado, né? O Léo Maná talvez ainda não esteja pronto para ser titular. Enquanto isso, o Bruno Mendes vai fazendo ali a função de lateral direito. Na esquerda, Fábio ou Bidu. Na zaga, deve ser Gil e Veríssimo mantidos como titulares. Então, é um time com Renato Augusto, com Matias Rojas. Na frente, aquela dúvida: quem joga? Guilherme Biro, joga Romero, joga Mosquito, joga Wesley, né? O Yuri Alberto como titular. Enfim, são as dúvidas que o torcedor do Corinthians tem, até porque não existe uma sequência de time, né? Sempre mudando muito ali as posições e as peças. Mas é um jogo para tomar muito cuidado, é clássico, e clássico a gente sabe, derruba treinador. E o Vanderlei tem sido muito pressionado, inclusive cobrado por alguns conselheiros muito próximos ao presidente Duílio Monteiro Alves, que pedem a saída dele, principalmente pelo fraco desempenho contra o Estudiantes e pelas declarações que ele deu após a partida. Isso incomodou bastante alguns dirigentes, alguns conselheiros, que pediram ao presidente Duílio Monteiro Alves que demitisse, né, o Vanderlei Luxemburgo. Não vai ser demitido antes do clássico, mas dependendo do resultado contra o Palmeiras, a batata do Vanderlei pode assar. Quero saber a sua opinião, comenta aí. Bom, e a gente fala agora sobre a assinatura de contrato de um lateral direito. O Corinthians fechou a assinatura, um novo contrato, na verdade, o primeiro contrato profissional com o Guilherme Pellegrini. Tem 17 anos de idade, assinou até 2025 com o Corinthians. Ele é o principal destaque das categorias de base do Sub-17, tá? Já participou de alguns treinos com a comissão técnica do Vanderlei Luxemburgo, já treinou entre os profissionais, agrada bastante, e o Corinthians fez um novo contrato, agora sim um contrato profissional com o jogador, que está no clube desde os 11 anos de idade.
né? Chegou no clube aos 11 anos de idade e agora assina o seu primeiro contrato como profissional. Já teve passagens por seleções de base também. E tem uma multa, o Corinthians estipulou uma multa rescisória de 40 milhões de euros, 200 milhões de reais. E a gente sabe aqui que multa rescisória no Corinthians não vale muita coisa, né? A multa é altíssima, mas as vendas nem sempre são tão altas, ou até, muitas vezes, abaixo daquilo que o jogador vale. Mas Guilherme Pelegrin tem muito talento, muito potencial, vem sendo muito bem observado e em breve, talvez ainda nessa temporada, possa ter alguma chance no time principal. Tá? Assina até 2025 com o Timão e fica aí, passa a ficar à disposição do Vanderlei caso ele queira aproveitar o garoto. Quero saber a sua opinião sobre o Guilherme Pelegrin e essa multa de 40 milhões de euros. Bom, minha gente, para finalizar o vídeo de hoje, aquela notícia que talvez ninguém gostaria de ouvir, né? Pelo menos não neste momento. O Corinthians negocia a venda do Gabriel Moscardo, também 17 anos de idade, vai completar 18 agora no dia 28 de setembro, próximo mês, faz 18 anos de idade, né? Dia 28 faz 18. Os agentes do jogador autorizaram que agentes com trânsito na Europa trabalhassem numa negociação. E essa negociação já começa a acontecer. E o destino? Inglaterra. Chelsea, os Blues, né, como são chamados. Eles ofereceram ao Corinthians, e esse negócio pode chegar a 25 milhões de euros pelo Gabriel Moscardo. Então vamos lá. São 21 milhões de euros à vista. À vista. 21 milhões de euros à vista. E mais 4 milhões de euros, que daria aproximadamente 21 milhões de reais, por objetivos, a tal da meta alcançada, né? Por 100% dos direitos econômicos do jogador. O Corinthians tem 80% do Gabriel Moscardo e os outros 20% pertencem ao atleta. O Corinthians pretende ficar com pelo menos 10% do jogador, tá? Para uma venda futura. Então, essa é uma das negociações, é isso que está sendo discutido. Então, pelas informações, são 21 milhões de euros, aproximadamente 112 milhões de reais à vista, e mais 4 milhões de euros por objetivos, metas alcançadas. Tá? Mas aí eles querem 100%, né, dos direitos econômicos do atleta. Repito, o Corinthians tem 80%, quer ficar com 10% ainda para uma negociação futura. Gabriel Moscardo, se concretizada essa venda, ele passa a ser a maior venda da história do Corinthians, superando aquela do Pedrinho em 2020, que foi pelo valor de 18 milhões de euros na época. Tá? Espero, né, que isso não aconteça tão imediatamente. Mas o que pode ser, né, e por que pode acontecer? Moscardo, como eu falei, faz 18 anos agora no mês de setembro. Ele pode, dependendo da negociação, dependendo da exigência do Chelsea, ele pode deixar o clube ainda em 2023. Lembrando que a janela de transferências para a Inglaterra fecha amanhã. Fecha amanhã, dia 1º. Então, até amanhã, ele poderia ser vendido e, dependendo da agilidade, né, dá tempo de inscrevê-lo lá na Premier League. Mas ele é menor de idade e não pode ir ainda. Mas a partir de 28 de setembro, ele está livre, porque é maior de idade e poderá viajar caso essa venda seja concretizada, seja tudo oficializado. Mas a gente vem falando aqui, não demoraria muito para chegar uma proposta para o Gabriel Moscardo. Né? Tem 10 jogos apenas como titular do Corinthians, subiu agora da base, tem jogado muito bem. Claro que vai oscilar um ou outro jogo, e é normal pela idade, é normal pela inexperiência ainda, mas é um jogador que tem chamado muita atenção. Outros clubes também europeus estão de olho, mas o Chelsea foi aquela equipe que chegou realmente com uma proposta para levar o jogador. A gente vai ter que aguardar, repito,
A janela de transferências se encerra amanhã lá na Inglaterra. Tá? Vamos aguardar, caso isso não se concretize até amanhã, aí ele termina essa temporada no Corinthians, mas no final do ano deixa o clube com destino à Europa. Quero saber a sua opinião sobre essa possível venda do Gabriel Moscardo, se você acha esses valores interessantes, acha pouco, lembrando que o valor total pode chegar a 25 milhões de euros. Combinado? Deixa a sua opinião, comenta aí que eu quero saber o que você pensa em relação a isso. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua companhia. Eu volto no fim do dia com mais informações do Timão. Grande abraço a todos, tchau, tchau.